Boa noite a todos, né? Eu não sei por qual motivo vocês estão aqui essa noite, né? Eu não sei se por motivo do tema, qual é a nossa missão aqui na Terra, né? Se por motivo de perda de ente querido, nesse momento que a Terra, nosso planeta, atravessa de tantos desencarnes coletivos e também, né, sozinhos, se estão passando por algum problema, né, de saúde, de trabalho, enfim, Jesus caminha conosco sempre. Nós não estamos sós. Mesmo quando atravessamos a noite, né, as trevas, Jesus está conosco, nos amparando nos momentos mais difíceis. Então, esse tema dessa noite, né, falar sobre qual a nossa missão no mundo, o que a gente veio, o que nós viemos fazer aqui. Vocês não precisam me responder, tá? É só uma reflexão. E dentro desse tema vão ter várias reflexões que eu quero que vocês isso fique reverberando na cabeça de cada um que está aqui para poder internalizar o assunto, né? Para poder refletir, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Quando eu postei o cartaz, né, da palestra, uma pessoa fez um comentário: nossa, eu queria estar aí, porque eu até hoje não sei qual é meu papel no mundo. Olha só, né? Tem muitas pessoas que estão perdidas. E qual é a bússola? Qual é o leme da nossa vida? É Jesus. Se a gente não tiver uma bússola, um leme, realmente a gente fica perdido, né? E aí está essa figura da pessoa se questionando, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é meu papel no mundo? Quais os talentos que eu tenho que desenvolver? Será que eu vim desempenhar uma missão importante, né? E quando a gente fala de missão, a gente pensa logo nos grandes missionários, né? A gente passa pela nossa cabeça aquelas pessoas, aqueles vultos que fazem grandes coisas. Mas não sei se vocês perceberam no slide, eu coloquei um slide de gotículas de água, né? Porque a Madre Teresa de Calcutá, isso já é conhecido por muita gente, diz que meu trabalho é muito pequeno, é uma gota no oceano, mas sem ele o trabalho não é o mesmo. Então, qualquer coisa que nós façamos aqui na Terra, que seja bom e que ajude, né, a sociedade, a família, a comunidade, a si mesmo, já é uma missão. Nós é que ficamos com aquela coisa na cabeça que missão é coisa grandiosa, mas a gente tem que aprender no pequeno para conseguir alcançar uma coisa maior. Então é um exercício. Qual a nossa missão na Terra? Jesus disse, né, de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro e se perder a alma. Né? Então, muito das coisas também que passa pela cabeça do ser humano é que nós estamos aqui para nos desenvolver intelectualmente e ganhar dinheiro. Porque aquela pessoa que não é bem sucedida, não é bem colocada no mercado de trabalho, né, ela não tem visibilidade, ela não alcançou a missão, né? Tem pessoas que fazem essa ponte. Ah, mas não é isso, a gente não pode trabalhar e querer progredir? Sim, mas não é só isso. Porque Jesus já falou de que vale a pessoa conquistar o mundo e perder a alma. Né? Porque
Porque se fosse assim, as pessoas bem-sucedidas, financeiramente, intelectualmente, não teriam problemas, não teriam desafios. E isso também não é verdade. E não precisa ninguém contar, é só a gente observar. Chico Xavier coloca assim, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, também não adianta ficarmos pensando, o que eu não fiz, né? Chorar o leite derramado. O que passou, passou. A gente tem que ressignificar a nossa vida, né? E colocar uma meta nela. Uma meta. Como? Vamos chegar lá. Em Eclesiastes 3, ele fala do tempo, né? Tudo tem seu tempo determinado. Um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. E continua, que eu trouxe até uma cola aqui. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Será que desperdiçamos tempo? Será que nós administramos bem o tempo? Se há tempo para todas as coisas, e nós temos 24 horas, 12 horas de dia e 12 horas da noite, para todo mundo é igual. O que faz de uma pessoa ser mais produtiva e outra menos produtiva? Então, isso já vem da palavra. Nós temos que aprender a administrar o nosso tempo, porque daí, administrando o nosso tempo, nós com certeza vamos desenvolver talentos para encontrar a nossa missão na Terra. Porque a missão, ela não é algo um numeral. Você pode se desenvolver em várias áreas. Civilizações antigas, elas falam sobre os jardins que nós temos que cultivar, que são os 12 jardins. Aí eu coloquei essas carinhas, esses emojis aí, ó. O que a gente faz aqui na Terra, né, com o nosso tempo? A gente fica pensando, né, dormindo, pensando em ganhar dinheiro. O que a gente faz a maior parte do tempo? Será que a gente consegue administrar, dividir esse tempo para a família, para a espiritualidade, para a área social? Então, são várias áreas que nós temos que trabalhar dentro da nossa vida e ensinar isso também para as nossas crianças e nossos jovens. Porque um dia eles vão se tornar adultos e eles têm que aprender a administrar isso tudo, para poder saber que muitas coisas vamos alcançar e outras não, e está tudo bem, porque isso faz parte. A natureza, ela não dá saltos. A gente sai de uma estação para outra, mas a gente está no inverno e a gente está no outono e vai para o inverno? Não, você passa pelo outono, as coisas vão mudando, você chega no inverno, é devagar. Aí, falando de quem, né? Jesus.
Aí Jesus fala assim, né, de missão, né? Perguntaram para ele: mas mestre, eu não vim, né, para ser servido, mas para servir. E nós estamos servindo? Não precisa responder. Nós estamos servindo? Porque quando nós pensamos, né, na nossa missão, nós também temos que lembrar que somos espíritos encarnados. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós temos a oportunidade de estar aqui para nos elevarmos moralmente. E para que isso aconteça, a gente tem que servir. Arregaçar as mangas. E esse servir seria só um servir aos outros? Servir a uma comunidade? Não. Esse servir começa primeiro em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente tem que aprender a se amar. Muitas pessoas relacionam essa coisa do amor próprio com egoísmo, e não tem nada a ver com isso. Amor próprio é não guardar mágoa, é perdoar, é alimentar sentimentos nobres, porque quando nós estamos bem conosco mesmo, o mundo fica melhor. Nós conseguimos lidar até com as dificuldades, com os nossos desafios existenciais de uma maneira diferenciada. Não que sejamos melhores do que o outro, não é isso, mas é uma ferramenta. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, né? É um trabalho diário que a gente tem que fazer do amor próprio, não do amor egoísta, do amor próprio, para esse amor dilatar e alcançar outras pessoas. Isso também é uma missão. Porque com o nosso exemplo, nós estamos sendo sempre observados. Sempre tem alguém que está te observando e está te copiando. Então temos que ser bons exemplos. A vida do berço ao túmulo, ela tem ciclos, que ela evolui, né, de 7 em 7 anos, segundo as antigas civilizações, do 0 aos 7, e aí vem, como o espiritismo é filosofia, ciência e religião, a gente pode falar de filosofia e ciência também aqui, né? Então você vê aí na psicologia que fala que a criança, ela constrói a personalidade até 7 anos. Não dura até 7 anos, porque depois de 7 anos, lascou, né? E os mais velhos ficam falando isso e tal. E veio a psicologia e também provou com estudos, né, com pesquisas comportamentais, que é verdade. Então, nossa vida tem ciclos que variam de 7 em 7 anos. Cada ciclo é uma janela de oportunidade, uma janela de dificuldades e também uma janela de bênçãos. Quando a gente fala do ciclo dos 7 aos 14, né? Quando chega aos 14, é o quê? Adolescência, né? A fase da adolescência é a fase que mais dá ruim. Por quê? Porque está desenvolvendo neurologicamente o lobo frontal e os hormônios da criança, eles estão em processo de quê? De amadurecimento, ainda não atingiram um platô. Então isso causa distúrbios emocionais, desequilíbrios, né? E isso é natural, só que nossas crianças, nossos adolescentes, eles devem ser guiados. E estamos falando pouco de Jesus para eles. Estamos colocando para essas crianças só o poder da matéria. E não é só isso. Nós não podemos estimular nossas crianças a estudar, a querer ser bem-sucedido. Sim,
mas temos que falar para as crianças de Jesus, educar sentimentos, saber lidar com as frustrações, porque senão lá na frente a pessoa não consegue, quando chegar na fase adulta, né, lidar com determinadas situações da vida. Aí vem de 7 a 7, né? 14 a 21, 21 a 28. E também associado a essas janelas de oportunidades, de aprendizados, desafios e bênçãos, também vem a parte de doenças, né? Que também estão relacionadas com determinadas idades. Então, isso tem um fundamento. Assim, dos 12 jardins. Eu coloquei um exemplo aqui, né, dos 12 jardins. Então, podemos trabalhar relacionamento social, amoroso, familiar, saúde, cuidado com o corpo e a mente, finanças, espiritualidade, carreira, contribuição social, entre outros. Nós temos que ter pelo menos um projeto para cada jardim. Todo mundo aqui tem? Eu acredito que sim, né? Já estão fazendo o projeto para outra encarnação? Então comece, né? Porque lá o Chico falou, embora ninguém possa voltar, a gente pode iniciar agora. Então vamos iniciar agora. O que a gente veio fazer aqui? Nós viemos o quê? Germinar, florescer, frutificar e voltar melhor. Então, nós fomos implantados aqui por Deus e nós precisamos germinar, florescer aonde estivermos. Se nos colocarmos, Haroldo conta numa palestra dele que ele estudou muito e aí passou, né, para o concurso do juizado e nos 2 primeiros anos ele teve que ficar numa cidadezinha bem pequena do interior e ele foi com a família dele. Quando ele chegou na cidade, ele ficou tão decepcionado. Eram 2 ruas a cidade. Não tinha nada assim, só o trabalho que ele trabalhava justamente com as crianças, né, que tinham problema nos lares, dificuldades e aquela coisa toda. E ele sentou no banco da praça e falou assim, meu Deus, estou aqui. E a decepção, a frustração veio grande. E no mesmo dia ele foi chamado por uma freira, né, para falar de uns problemas que estava tendo com as crianças, de uma creche social, algo assim. E ele foi. Quando ele chegou lá, que a freira abriu a porta para receber ele, ela olhou para ele, era a primeira vez que ela estava vendo ele. Ele falou assim, meu filho, eu estou te conhecendo agora, mas eu posso te falar uma coisa? Ele pode. Nós temos que florescer onde Deus nos plantar. Quer dizer, foi para ele, né? Aí ele falou, então tá, então você tem um café? Que ele já entendeu. Ele falou, vou fazer meu serviço e vou fazer o melhor. Então, a nossa obrigação é florescer aonde estivermos plantados. Porque a gente tem sempre a mania de que o campinho do outro é o melhor. Que a cidade que o outro mora é melhor, que a casa que o outro mora é melhor. Então, o nosso melhor é onde nós estivermos plantados. Então, nós temos que desenvolver aonde Deus nos plantou, aonde a família que a gente veio é a família que a gente tem que germinar e florescer. E a gente quer se livrar dos parentes difíceis. Isso é uma missão. Também é uma missão. Frutificar. E o que faz? A gente vai ter que desencarnar e voltar melhor. E como é que volta melhor? Também temos que melhorar todos os ambientes que passar. Olha que responsabilidade.
A gente vai a determinados ambientes, o ambiente não está muito legal e a gente ainda piora mais o ambiente, com comentários maldosos, com maledicência, né? Com um comportamento que não condiz com o cristão. E olha que nós estamos enchendo as nossas malas. Aí nós vamos chegar lá do outro lado decepcionados. Poxa, mas eu ia à casa espírita, eu estudava, eu fazia caridade, e eu estou aqui. Então é a transformação que nós temos que fazer de dentro para fora. O esforço mesmo de nos dominar cada um. Não o outro, mas a si próprio. Melhorar a si mesmo e florescer onde for plantado. Missão. O que é missão, né? Missão é incumbência, algo que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outra pessoa. É encargo, é tarefa. Então, se você tem uma missão, ou você pode desenvolver essa missão, ou essa missão já está, vamos dizer assim, algumas linhas mestras, né? Os grandes missionários, eles já vêm com algumas linhas mestras, mas eles já treinaram em encarnações passadas. Eles já têm um desenvolvimento moral, intelectual, comportamental, já adquirido uma bagagem. Não é de uma encarnação para outra ou de uma hora para outra, né? Os grandes missionários. Por exemplo, Chico Xavier. Se você for estudar a vida dele, né? Então, a evolução moral dele é grande. Propósito. O que é propósito? Hoje em dia as pessoas utilizam muito essa palavra. Então, fui buscar no dicionário. Busca responder o motivo da existência. Qual é o propósito? Qual é o seu motivo, né? Qual o sentido da existência para a sociedade? Por que você está aqui? Viktor Frankl foi um médico, neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia e logoterapia, tá? E análise existencial. O que é logoterapia? Logoterapia é trabalhar a parte da dimensão espiritual e a relação entre as dimensões da vida. Então, ele trabalhava justamente com os pacientes dele a interligação da parte espiritual do que está fazendo na Terra e o comportamento dessa pessoa. Então, o Viktor Frankl tinha uma frase que ele dizia, né? Quando você não tem um objetivo, você se perde com futilidade. Então, nós temos que estabelecer objetivos na nossa vida. Eu quero ter X profissão. O que você vai fazer para alcançar esse objetivo? Eu quero melhorar minha performance no meu corpo. O que você deve fazer para melhorar a sua performance? Me alimentar bem, dormir bem. Eu quero desenvolver um trabalho espiritual. O que você deve fazer para desenvolver um trabalho espiritual? Ler bons livros, frequentar que lugar, estar com quais pessoas, que ambientes você deve estar. Nós temos que estabelecer metas, objetivos, senão a gente se perde rolando Facebook, Instagram. Isso é perda de tempo. Nós temos que ter objetivo, até disciplina para mexer em aplicativos. Que não é pecado mexer. É natural e está tudo bem. Mas nós temos que lançar os nossos objetivos e dar exemplos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, quem tem sobrinhos. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eles podem até estar fazendo tudo errado, mas eles estão te observando. No dia que o bicho pegar, eles vão fazer certo. Tem uma história, que nem estava aqui no script, mas veio aqui por intuição, de um menino, um jovem aprendiz, que foi fazer uma entrevista
multinacional, uma multinacional importante. Ele ia entrar como jovem aprendiz, estava feliz da vida, e os pais dele eram super rigorosos, com disciplina em casa. Apaga a luz, saiu do quarto, ele nunca apagava, deixava a toalha molhada em cima da cama. Mãe, volta, pega a toalha, jogou o papel no chão, fulano, volta, pega o papel. E os pais dele eram assim o tempo inteiro, e ele estava sempre dando aquele trabalho. Mas era um bom menino, estudioso. Aí foi fazer essa entrevista como jovem aprendiz nessa multinacional, que era assim um cargo que poderia efetivá-lo mais tarde, né? E ele foi, e aí ele chegou no portão, aí o porteiro falou assim, o senhor vai seguir por aquele corredor, tal, vai passar e explicou o trajeto que ele tinha que fazer para chegar na sala de entrevista. Ele foi. Aí no meio do caminho tinha um monte de papel assim no chão embolado, ele pegou, jogou na lixeira. Aí passou por um corredor e tinha um monte de luz acesa assim desnecessária, ele foi lá, apagou. Aí tinha um tapete que estava virado, ele foi lá, consertou o tapete. Aí, dentro do trajeto dele, foi tendo essas coisas, ele foi colocando tudo no lugar. E quem estava observando ele? O dono da empresa nas câmeras, porque o teste era esse. O único que passou foi ele. Quando ele chegou lá, ele falou, eu vim aqui para uma entrevista. Ele falou, você já está contratado. Porque ele veio consertando, né, tudo que ele achou que não deveria estar, ele foi colocando no lugar. Será que ele teve os pais que ele merecia? Deus não erra, e a gente reclama dos nossos pais. A gente reclama de tudo. Eu também. Né? A gente reclama dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família. Deus não erra, gente. Nós temos que florescer, nos desenvolver, não passar a nossa responsabilidade para o outro. Ele foi empregado e essa história é verídica, tá? E tem aí a frase, né? Futilidade, aquele que somente se distrai, pouco faz, pouco sabe, né? Desperdiça o tempo. De onde viemos? Deixa eu ver que horas tem aqui. De onde viemos, para onde vamos? Qual a nossa missão aqui? Evolução moral e espiritual. Desenvolvimento como pessoa, família, carreira, estudos, habilidades. Qual a contribuição que a gente vai deixar para o mundo? Porque as pessoas pensam, o que você vai deixar para os seus filhos, né? Materialmente, as pessoas, né? Pensam sempre assim, né? Vou trabalhar para deixar isso, aí você desencarna e seu filho dilapida seu patrimônio assim, né? Porque ele não soube o esforço das coisas, ele não soube como conquistar. Então, quando nós falamos de legado, que vamos deixar, não é isso. É de aprendizado, é coisas que não são perecíveis, que você vai levar com você para onde for, até em outra existência você vai usar isso. Senão Deus não seria justo e bom. Se a gente morresse e acabou, se nós cerrássemos nossos olhos, né, no momento da morte e acabou, qual o sentido da vida? Para quê? O que a gente já está fazendo aqui? Não ia ter responsabilidade dos nossos atos, bom ou mal, né? Se nós honramos nosso pai, a nossa mãe, se contribuímos com a sociedade, a vida continua, o espírito ele vive, ele continua na outra dimensão. Talvez para as pessoas que têm menor sensibilidade seja algo assim vago, né? Poxa, eu não vejo nada, nunca vi, então fica aquela incógnita, né? Aquela coisa, será, mas não sei e tal. Gente, o espírito vive, ele continua, né? A jornada. Nós estamos num multiverso, não é nem mais universo. Há tantas moradas na casa do nosso Pai, tantos mundos habitados. Então, qual o legado que a gente quer deixar? O que a gente tem que desenvolver em nós? Nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas.
outra coisa, nós também somos responsáveis pelo atraso que a gente causa no coleguinha. Se a gente importuna o coleguinha na evolução dele, nós somos responsáveis também. Se nós colocamos uma noite de treva para o outro do nosso lado, nós somos responsáveis também pelaquela noite que o outro não dormiu, porque você o importunou. Não se assustem. Jesus é o nosso guia, é o nosso leme, sempre Ele. Se você pegar a palavra e estudar ali as entrelinhas, você vê que foi o melhor coaching que passou aqui na Terra. Vamos dizer assim, né? Que é a moda agora, coaching, né? O que você faz com o seu tempo, já falei, né? Jesus disse a seus apóstolos: eu não vim para ser servido, mas para servir. Emmanuel diz, né? Ninguém enganará os imperativos do tempo no campo da evolução. Divaldo fala que uma das questões, né, que os espíritos na hora do desencarne, aqueles que se arrependem, que são assim, vamos dizer assim, que estão no caminho do bem, mas é que ainda não são perfeitos, né? Quando chegam lá do outro lado, a primeira coisa que fala: meu Deus, quanto tempo que eu perdi, podia ter aproveitado. E a gente vai adiando para outra. Aí quando nós acreditamos que realmente o espírito vive, que tem outra encarnação, aí o que a gente faz? Malandramente: na outra eu melhoro. Na outra encarnação vou deixar isso para outra. Não, gente, vambora. Vambora que são chegados os tempos. Olha o corona aí. Que não está mostrando, né, não só ele, como tragédias que estão acontecendo no mundo todo, o desencarne coletivo e aquela coisa para poder mexer com as entranhas das pessoas mesmo, né, com o íntimo, para ver se sai do lugar, né? Agora vai. Aí a velhinha: vai não. Tem que ir, a gente tem que arregaçar as mangas e ir. Os grandes missionários, né? Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Buda, Chico Xavier, Divaldo, entre outros tantos, e anônimos também. Quantas pessoas fazem tantas coisas boas e são anônimos, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém viu, né? E pessoas que trabalham e que estão tentando desenvolver os seus jardins, né? E tentando não deixar para a próxima. O que puder estar resolvendo, está resolvendo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 10, de Allan Kardec, está assim uma pergunta: será que todos nós temos uma missão a cumprir? Aí vem respondendo, né? O planejamento encarnatório existe e segue linhas mestras, mas se completa aqui na Terra com as nossas próprias escolhas. Então vamos dizer assim: 30% Deus vai lá e escreve: tá aqui, vai acontecer isso, você vai ter uma oportunidade aqui, você vai ter uma janelinha ali e tal. E aí 70% corre por nossa conta. 70% corre por nossa conta, e a gente fica colocando o que não dá certo ao azar, né? Não deu certo, deu um azar, aquela coisa toda. Não, 70% corre por nossa conta. Sim, todos nós temos uma missão a cumprir. Pode ser pequena ou grande. Você escreve a sua história. O que você quer escrever? Deus nos dá todos os dias uma página em branco. O livre-arbítrio, a escolha. Todo dia. Você não conseguiu hoje? Amanhã é um dia para recomeçar. Na pergunta 573 do Livro dos Espíritos está assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais,
As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. E a gente tem mania disso, né? Porque o cara é governador, aí o outro trabalha lá na área rural, né? Lá na enxada, ele não é nada pra gente. Então tá aqui, respondido, tanto ele que cultiva a terra, quanto o governador, o presidente, seja lá quem for, é tão importante quanto. Tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encandeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Está separado aí, foi um erro de digitação, tá? Concorre dessa forma para que a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter uma utilidade. Todos nós temos uma utilidade, todos. Claro que algumas pessoas têm mais habilidades do que as outras, porque se esforça para desenvolvê-las. Ninguém é igual a ninguém. Nós não temos que ficar nos comparando o outro, não, porque isso também não é legal. Mas nós podemos nos inspirar pessoas que estão engajadas, em coisas legais e importantes e que nós também queremos para a nossa vida. Mas cada um tem as suas habilidades e os seus talentos. Todo mundo tem uma missão a cumprir. Nós queremos viver muito, né? Quando fala assim, 60 anos é idoso. Aí você chega nos 60, não é idoso não, quero mais uns 20. Aí chega lá no 80, no 80 não é idoso não, acho que eu vou até 100. Eu já puxei minha encarnação para 110. Então, quer dizer, porque quando você está engajado em estudar, em desenvolver suas habilidades, seja numa atividade física, tocando um violão, o que for, você está desenvolvendo habilidade, você vai se encantando pela vida. Você vê que tem várias possibilidades. Muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, eles não vão ter aquele caminho certinho que a gente traçou e está tudo bem. Vamos seguir, o negócio é não parar, é continuar, fazer a nossa parte, a parte que nos cabe. Porque se por um acaso não acontecer, a nossa parte nós fizemos. E a consciência tranquila é muito importante. Viver tanto para quê? Se a vida não for digna e não tivermos um propósito, viver muito para quê? Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará. É aquela coisa, de fazer a nossa parte. Isso é muito engraçado. Essa história do Chico. Uma senhora com muito abastada, com muito dinheiro, entendeu? Dona de uma empresa e com uma família grande, mas já estava com uma determinada idade, já tinha uma determinada idade e estava com uma doença que na última consulta do médico, o médico falou, sua vida está por um fio. E aí, não tem mais jeito. E aí ela ficou com aquela angústia, ela conversando com algumas amigas. Ela tinha vontade de conhecer o Chico. O Chico era vivo na época, Conhecer o Chico, porque quero saber o que ele tem para me falar. Eu desenvolvi essa empresa, dei emprego para tanta gente, E que eu tinha tanta vontade de conhecer ele, eu vou lá. Vocês vão comigo? Aí foram para conhecer o Chico. Ela conseguiu chegar até o Chico, E aí, na entrevista que ela teve com o Chico, ela perguntando, Chico, eu estou muito doente, minha vida está por um fio. E começou a se lamentar, e chorou. E isso, e o Chico escutando ela, deixou ela falar tudo. Aí ele pegou na mão dela, falou assim, minha irmã, se a sua vida está por um fio, vamos engrossar esse fio. Aí
ela levantou os olhos, né, e falou assim: mas como? Vamos engrossar esse fio, vamos trabalhar no bem. Por que você não monta uma creche? Por que você não faz um trabalho para as pessoas menos favorecidas, de desenvolvimento pessoal? E foi dando o caminho das pedras para ela. E o que ela fez? Saiu dali, retornou para sua casa e arregaçou as mangas. Morreu com mais de 90 anos. Ela realmente engrossou o fio, né? Ela montou creche, ela fez e ela trabalhou com tanto afinco que foi dado a ela moratória. Então, é aquilo, né? 30% está lá nas linhas mestras, 70% é por nossa conta. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos sempre que olhar para nós, né, para dentro de nós e fazer a nossa parte. Nos meus estudos, uma vez eu li uma frase que muito mexeu comigo, assim, e me fez assim, nossa, isso é forte, né? Todo mal que você vê no outro está dentro de você. Eu fiquei refletindo, eu falei: meu Deus, eu vejo tanto mal no outro. Tô frita, né? Porque aí eu fiquei refletindo, eu falei: mas não é possível, será que é isso? Comecei a estudar e ler um livro aqui, ler um livro ali. Gente, é verdade. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele só via coisa boa nas pessoas. Ele não rejeitou ninguém. Ele tinha olho bom. E ele dizia que se você tiver olho bom, tua saúde vai ser boa. Tua mente vai ser sã e teu corpo todo vai ser iluminado. Eu não sei se era bem essas palavras, tá? Eu estou falando do meu jeito. Então a gente tem que ter o olho bom para o outro. Aviltar no outro aquilo que é bom, porque nós estamos aqui encarnados, todos temos qualidades e defeitos, e a gente só olha os defeitos. Então a gente tem que virar essa chave, olhar as qualidades, trabalhar as qualidades, porque isso incentiva a pessoa a melhorar. Receber crítica é muito ruim, né? É muito ruim e às vezes nós não sabemos colocar, né? Com uma gotinha de crítica num balde de amor. A gente faz ao contrário, né? A gente coloca um balde de crítica e uma gota de amor. Essa história da senhorinha que desencarnou lá perto de 90 anos, engrossou o fio. Leon Diniz, no Problema do Ser, faltou um R aí, do Destino e da Dor, capítulo 9, na planta a inteligência dormita, no animal a inteligência sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui e torna-se consciente. Por quê? Porque Deus nos deu a inteligência justamente para a gente poder desenvolver nossas habilidades, né? E alavancar a humanidade, alavancar a nossa família, alavancar aonde a gente estiver plantado. A missão, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um último item que fala da missão do homem inteligente na Terra. Então está escrito lá: não vos ensoberbeis pelo que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos que sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-nos. Então, aquele astronauta, né, que nós consideramos assim uma sumidade de inteligência, que desenvolve coisas e cálculos para sair da estratosfera e elabora aquelas naves que vão ficar flutuando, né, no espaço. Aquela pessoa inteligentíssima, ele está dizendo aqui, nem ela pode se ensoberbar por causa da inteligência que tem. Porque se nós olharmos o multiverso, nós somos um grão pequenino de areia.
Ainda temos muito que aprender. Nós temos que utilizar a nossa inteligência em prol do outro, em prol da humanidade, em prol de quem está ao nosso lado. E o que a gente faz com a nossa inteligência? A gente esmaga o outro que está do nosso lado e se orgulha e caímos pelo orgulho. Emmanuel diz que uma das características para se tornar um espírito puro, você tem que dominar todas as faculdades, todas, desde a geografia do planeta até as células da glia, os neurônios. Você tem que dominar tudo, da bioquímica aos cálculos matemáticos mais avançados. Todas as ciências, um espírito puro ele já sabe. A gente calcula bem matemática? Se der uma equação com log neperiana aqui, o pessoal vai... E a gente se acha. Né? Fala mais uma língua, se acha. Por exemplo, lá em casa a gente fala várias línguas. Britânico, berrânico e português. E se acha, né? Então, a gente não pode se ensoberbar com tudo que a gente vai aprendendo. É porque a gente vai desenvolver as nossas habilidades que a gente vai passar por cima do outro. Não. A gente vai desenvolver as nossas habilidades, vai se melhorar e vai ajudar quem está próximo. Vai estender a mão, vamos por aqui, não, você pode fazer desse jeito, tem um livro aqui que eu posso te emprestar. Você não acha, a gente tem que ajudar, ser instrumento, né? Uma ferramenta, como uma enxada de um jardineiro. Que está sendo uma ferramenta também de plantio. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde puderes desenvolver a vossa inteligência e quer que a utilize para o bem de todos, é uma missão que dá pondo-nos às mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vezes, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Quer dizer, é o que eu estava falando, justamente, a gente desenvolve a nossa inteligência e ajuda os retardatários, ajuda as pessoas que não conseguem, que têm uma dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender, né? Que não têm tantas habilidades, outras se esforçam, conseguem, mas está tudo bem, isso é natural, mas os fortes têm que ajudar sempre os mais fracos. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve preparar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Então tá, você tem um jardineiro, você dá uma enxada para ele. O que ele tem que fazer com a enxada? Ele tem que cavar a terra para poder plantar. Ele é jardineiro, correto? O que vocês pensariam se esse jardineiro, ao invés de cavar a terra, ele virasse a enxada e ferisse o seu patrão? Porque o instrumento está na mão dele para lavrar a terra, arar, né? E ele pegasse a enxada, ao invés de fazer isso, ferisse o patrão. A gente vai dizer o quê? Que é horrível, que ele merece ser expulso, né? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Tem pessoas que usam da inteligência, são intelectuais, estão aí fazendo atrocidades com uma caneta. É diferente do que pega a enxada e mata o outro? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim?
Sê-lo-á, não duvidei, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Olha só, aí vem a justiça divina, né? Quando nós não utilizamos bem a nossa inteligência, nós vamos ter que responder por isso. Tudo que fizermos aqui, nós temos que dar conta depois, de bom e de ruim, e também do que não fizemos, porque o mal é a ausência do bem. Ah, mas eu não faço bem, mas eu também não faço mal para ninguém. Então você faz mal, porque se o mal é a ausência do bem, se você não está fazendo bem, você está no mal. Nós vamos responder por tudo isso, o nosso comportamento. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E nós já falamos, né, do orgulho e da perdição por conta da inteligência. Isso tudo aí está no Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo. Infelizmente, muitos se tornam instrumentos do orgulho e de perdição contra si mesmos. Usam a inteligência, né? Alcançam determinados cargos e, com isso, cai. Né? Cai, que eu digo moralmente falando, espiritualmente falando. Né? O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. O Ferdinando traz esse último item, né, do capítulo do Evangelho. É interessante, né, que nós temos as nossas responsabilidades, temos que trabalhar os nossos jardins. Todos aqui têm uma missão a cumprir, não importa a idade, a fase em que estejam, né? Nós temos missões a cumprir, não temos só uma missão. Ser mãe é uma missão, ser pai é uma missão, ser professor é uma missão, ser filho é uma missão. Então as pessoas têm aquela ideia equivocada de que missão é só algo grandioso, e não é. São coisas simples do dia a dia também. Dentro do nosso dia a dia, nós temos missões a cumprir. Dentro da nossa família, quantas habilidades nós temos que desenvolver e ajudar o outro a desenvolver? Isso é uma missão. Uma professora, né, do primário, ela é menos do que uma professora que dá aula no 3º grau, porque ela dá aula no primário? Claro que não. Ela está desenvolvendo pessoas pequeninas, espíritos ali. Quiçá será até maior. Né? No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, fala dos obreiros do Senhor, né? E diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, olha aí as coisas acontecendo, né? Espírito de Verdade, Paris, 1862. E o tempo chegou. O tempo chegou. Nós temos que arregaçar as mangas. E Jesus faz esse convite para nós, né? Para nós arregaçarmos as mangas e voltarmos para nossos lares com as reflexões de qual o nosso papel no mundo, qual a nossa missão, o que podemos desenvolver além do que fazemos hoje. Aonde nós fomos plantados, estamos florescendo, estamos fazendo o nosso melhor, estamos dando bons exemplos, estamos trabalhando nossa saúde emocional, nossa educação dos sentimentos. Nós precisamos educar os nossos sentimentos, isso também está dentro de missões.
Porque o autodesenvolvimento é uma missão. E se nós nos melhorarmos a cada um, nós melhoramos o mundo. Então Jesus faz esse convite a nós. Há mais de 2000 anos, e nós estamos aqui, né, relutando e sofrendo e voltando e fazendo as mesmas coisas. Só que hoje nós temos ferramentas que no passado a gente não tinha, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, não deixar para outra encarnação. O que hoje vocês vão voltar para casa com essa pergunta na cabeça? O que hoje vocês teriam assim um prazer enorme de trabalhar? Trabalhar com o quê, né? Vocês vão ficar pensando. Desenvolver outra habilidade além das que vocês já têm. O que vocês teriam prazer de fazer? De ajudar o outro a se desenvolver? Jesus faz esse convite. Vá e não peques mais. A tua fé te curou. Tenha bons olhos. Gente, muito obrigado. Tá?